falar sobre consumismo e publicidade infantil neste mês em que é celebrado o Natal. São as crianças e os adolescentes que influenciam mais de 80% do consumo das famílias no país, de acordo com dados do Instituto Alana. A gente vai falar sobre esse tema com Elisa Cruz, ela que é professora doutora de Direito Civil na Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, defensora pública na Defensoria Pública do Rio e autora do livro Guarda Parental, Releitura a partir do Cuidado. Olá, Elisa, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, muito bom dia, Marilu, e bom dia a todos os ouvintes e espectadores. Muito bem, Elisa, eu não sei se o seu volume já está no máximo, eu estou ouvindo um pouco baixo, mas enfim, vamos tentar ver aqui como é que fica essa questão do som. Mas eu estava lendo aqui o seu artigo, Elisa, sobre consumismo, né, e publicidade infantil, onde você destaca que atualmente esse tema ganha contornos mais complexos, né, com as mais novas estratégias de marketing e publicidade, como o unboxing e os influencers. Aí, sob a inspiração já do grande escritor aí paraibano, Ariano Suassuna, eu vou pedir para você traduzir aqui, né, para a nossa língua portuguesa, enfim, já que o Ariano Suassuna era bastante radical, no sentido de que a palavra radical vem de raiz, né? Então a gente já começa a falar, traduzir direitinho aqui o que significa unboxing. Influencers, pessoas já são mais familiarizadas, mas enfim, de que forma essas novas estratégias mercadológicas impactam aí as crianças e os adolescentes, Elisa? Então espero ter melhorado o som agora, eu aumentei o meu volume. Bem, vou tentar fazer uma comparação para talvez ficar mais compreensível o que seria esse unboxing, essa nova estratégia. No passado, ali, décadas de 80, 90, até o início dos anos 2000, o que nós percebíamos era que era um incentivo direto para que a criança consumisse ou que os pais comprassem itens para a criança. Então, a ideia de brindes, de ganhar alguma coisa com um lanche, com uma boneca, com um jogo, era muito mais presente. Só que essas atitudes foram sendo proibidas por uma série de decisões de órgãos estatais, como, por exemplo, o CAD, ou órgãos publicitários, como o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação da Publicidade. Então, essas estratégias de marketing também modificaram, e junto com a própria modificação do uso, do avanço da internet no Brasil. E uma dessas novas estratégias é o que se chama de unboxing, que é o efeito de você apresentar, você fazer um vídeo ao vivo ou gravado, em que a criança ela vai abrir aquela caixa de presente. Então, isso tem, para quem está olhando, uma ideia de satisfação. Isso gera, eu acho que estudos da neurociência e da psicologia podem explicar com muito mais profundidade, mas já é conhecido que isso gera uma expectativa, isso gera uma satisfação em quem está assistindo. E a pessoa passa a querer adquirir aquele produto para ter essa mesma sensação de satisfação. Então é isso o unboxing. É por isso que essa conduta precisa entrar um pouco na mira, no cuidado, não só de pais, mas também de quem controla a publicidade infantil enquanto regulamentação, porque a gente precisa estabelecer alguns critérios ou a gente vai ter novamente essa tendência de aumento do consumismo infantil. Muito bem, vamos aproveitar então entrar nesse tema aí dos mecanismos, né, de regulação da publicidade infantil. Então não basta apenas aí o pai, a mãe, familiares controlarem, né, toda essa questão, mas é preciso aprimorar esses mecanismos, Elisa. Com certeza. Primeiro porque a legislação ainda não é tão específica sobre esse assunto. Nós temos legislações gerais, como o ECA, ele vai estabelecer a proteção integral da criança, e não tem mais nenhuma outra lei que vai tratar sobre publicidade destinada à criança. Lei no sentido de lei. Até temos uma resolução do Conselho Nacional de Direitos da Criança,
ela é muito importante, ela deve ser seguida, mas ela não tem exatamente a força que uma lei teria. Mas ela já dá algumas diretrizes de que a criança ela não pode ser convertida, não pode ser entendida ou tratada como um objeto. Além do CONANDA, que pode inclusive editar uma nova resolução mais detalhada, mais pensada para novas redes sociais, é também importante trazer aqui, esse já não é um órgão estatal, é um órgão particular, que é novamente o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação do Mercado Publicitário. Eles têm algumas decisões bem interessantes sobre consumo infantil, as mais recentes sobre produtos alimentícios, tá? Que também é um outro tema bem interessante, porque a preocupação em produtos, né, gêneros alimentícios, é evitar não apenas o consumo, mas a obesidade infantil e doenças relacionadas à obesidade, mas o CONAR também pode contribuir sendo rigoroso nos seus critérios de avaliação e, portanto, de proibição e permissão da publicidade infantil. Acho que, por fim, é importante citar também o papel do Ministério da Justiça, porque no Ministério da Justiça existe a Secretaria Nacional do Consumidor, que também tem como função fazer o controle e a prevenção de publicidades abusivas, no que a gente pode considerar essa publicidade que é direcionada ao público infantil. Então, o Ministério da Justiça também pode ser um ator muito importante. Exato. Agora, professora, tem um dado aqui realmente alarmante, falando aqui dos comerciais, né, que são transmitidos pelos canais de TV por assinatura, né? Um dado que você, inclusive, destaca no seu texto, no seu artigo, no ano de 2020, 959 anúncios, né? O que equivale a um anúncio a cada 3 minutos. É um bombardeamento, né, na cabeça da criança, e isso é muito prejudicial, né? Sim, eu cresci, fui criança nos anos 80 e eu me recordo bastante dos anúncios que haviam entre programas infantis, principalmente no horário da manhã. E se a gente olhar a TV aberta, que foi a minha experiência infantil, realmente nós percebemos o quanto esses anúncios foram diminuindo ao longo do tempo e hoje eles têm um controle muito alto. Essas pesquisas que eu também retirei do Instituto Alana me trouxe assim, um novo olhar e me chamou a atenção como a gente não pode restringir o fenômeno daquilo que é o mais conhecido da nossa realidade individual. E realmente é bem interessante pensar o quanto as inserções publicitárias elas migraram, em primeiro lugar, para a TV paga, já que hoje os principais canais são os canais infantis da TV paga. E eu acho que o estudo então, não me parece que foi objeto de pesquisa do Instituto Alana, mas talvez a gente mereça aí um olhar mais atento nas inserções comerciais de outras redes sociais. Que a gente sabe, por exemplo, vou citar só alguns, que YouTube, Twitter, Facebook, eles vendem anúncios, a renda é feita de anúncios. Então é interessante também observar, talvez ver se alguém já fez essa pesquisa de qual é o volume de a publicidade que as crianças estão sendo colocadas também nas redes sociais. Isso vai talvez nos chocar ainda mais. Esses são espaços que têm que ser observados. Inclusive, a legislação, uma regulamentação, já deveria levar em conta esse universo de redes sociais. Agora, professora, em relação às, enfim, jovens, né, crianças aí, influencers, vamos traduzindo também, para o nosso querido português, numa menção de novo, Ariano Suassuna, me diga uma coisa, é completamente equivocada essa ideia, né, de colocar uma criança, né, eu vejo criança pequenininha já tentando fazer aí o YouTube, entrando nas páginas, quais são os prejuízos, né, para essa criança e o que você pode falar aí para os pais, né, que incentivam, inclusive, as crianças a fazerem isso? Eu acho que esse vai ser um desafio dos tempos contemporâneos, porque nós estamos muito habituados a entender o trabalho infantil como o trabalho braçal.
A gente imagina trabalho infantil como trabalho doméstico, como trabalho agrícola ou industrial. E a própria ideia de trabalho, ela hoje já é muito diferente. O trabalhar em redes sociais também é um trabalho. Então, a gente vai ter esse desafio de entender que trabalhar em redes sociais para uma criança é também considerado um trabalho infantil. E nisso eu vou aqui usar como auxílio o Fórum Nacional de Trabalho Infantil, que é o FEPET, que já considera dessa forma. No Brasil, a gente não tem ainda muita clareza, e essa é a dificuldade. O Fórum considera trabalho infantil, mas esse é um debate que ainda está muito incipiente, ainda muito no início. O que dizer, então, para os pais? Na verdade, eu falaria, abriria aqui 3 grandes caminhos para a gente pensar. O primeiro, para as redes sociais. Esse é um debate que pesquisadores de redes sociais, vou citar uma outra pesquisadora, que é a Nina da Hora, ela tem feito no sentido de exigir que as redes sociais tenham outros obstáculos para tornar mais difícil e, portanto, tornar o ambiente das redes mais seguro. Então, confirmar a idade da criança, confirmar a anuência dos pais, talvez sejam algumas exigências que as redes sociais precisariam fazer exatamente para não prejudicar o desenvolvimento das crianças. Para os pais, é que isso seja uma atividade não forçada e que de maneira nenhuma ela prejudique o processo de educação e o processo lúdico, porque a fase da infância e da adolescência é uma fase de autoconstrução. Então é uma fase que o lúdico, o brincar, o sonhar, o manusear, o ter as mãos é muito importante. Então, os pais deveriam, eu pediria que eles tivessem muita atenção a esse momento, que ainda que seja, que faça essa atuação em rede, mas que seja restrita, que seja em determinados horários e que a criança possa ter outras atividades além do mundo virtual. E eu acho que para o poder público é fazer uma discussão aberta, fazer uma discussão consciente, não sozinho, mas junto com a sociedade, para tentar pensar se regras precisam ser colocadas. E aí eu gosto muito de pensar num debate que a França fez e que a França acabou optando em que adolescentes com menos de 16 anos, e aí vai incluir também crianças até 12 anos de idade, eles só podem ser influencers com uma autorização específica dos pais. E aí vira uma barreira. Eu sei que a França tem uma organização diferente, mas lá os pais vão ter que ir lá no que eles chamam de mairie, que é tipo uma administração, uma prefeitura, e os pais vão ter que obter uma autorização específica. E, acima de tudo, o salário a renda que essas crianças e adolescentes ganham, 2/3 delas ficam bloqueadas obrigatoriamente. Então, a França, ainda que não seja a solução ideal, e talvez não seja nem a solução para nós no Brasil, pelo menos a França iniciou um debate. Lá também adolescentes com menos de 16 anos não podem atuar como modelos de passarela para não ficar expostos a toda uma discussão de magreza ou regimes muito intensos de trabalho. Então, existe um debate público colocado já no país e eu acho que a gente precisa trazer esse debate público aqui também no Brasil. E esse dinheiro que a criança ou adolescente recebe aí na França, ele fica bloqueado, mas depois ele vai poder resgatar isso? Sim, quando completa 18 anos de idade, porque lá também é maioridade civil, aí já não é mais adolescente, já vai ser um jovem adulto, ele vai poder sacar o dinheiro para si. A ideia é que o pai ele não use a criança para obter renda. Também é esse o sentido. Então, lá na França, 1/3 libera desde logo, até porque a ideia é que o que se obtém vai ser usado com a criança, mas 2/3 vai funcionar como uma poupança futura. É uma ideia bem interessante. Sem dúvida. Elisa, professora, foi um prazer recebê-la aqui no Jornal Brasil Atual. Esperamos contar com a sua presença mais vezes. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima. Até, muito obrigada. Um beijo, até mais.
Falamos aqui com a Elisa Cruz, ela que é professora doutora de Direito Civil na Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, defensora pública na Defensoria Pública do Rio e autora do livro Guarda Parental, releitura a partir do cuidado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.